Queridos, abra a tua Bíblia no livro de Efésios, pode deixar aberta aí, você vai acompanhar comigo. Hoje eu vou fazer a exposição dos 3 primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, e a semana que vem, 4, 5 e 6, e assim encerramos as 13 cartas de Paulo. Eu fui muito abençoado com essas cartas, relendo, estudando normalmente, eu não sei se você foi, mas eu fui muito abençoado. Né? Tanta riqueza, tanto conteúdo, tanta coisa que nós podemos aprender e colocar em prática lendo essas cartas. Né? Cartas que Paulo escreve a pessoas, a igrejas, e que são tão atuais nos dias de hoje. É impressionante quando você olha os assuntos tratados, por isso que a palavra de Deus diz que a Bíblia se renova todos os dias. Né? Ela é nova na minha vida, na sua vida. Se você aplicar na leitura dessa palavra, você vai ver como ela tem orientação para a sua vida hoje, para esse exato momento, com o mundo que nós estamos vivendo. Não é um livro que foi escrito há mais de 2000 anos e muito mais do que isso, se nós olharmos para o Antigo Testamento, mas pensar que ela é atualíssima. Não é? Quando você estuda, você vê o quanto ela é atual. Aqui, esta carta que Paulo, então, escreve para a igreja lá em Éfeso, ela talvez seja a carta que trata mais diretamente sobre as questões da igreja, sobre aquilo que cremos, como devemos nos comportar, também trata com pessoas, como temas da igreja, de governo, daquilo que confessamos, onde está a nossa fé. Paulo, quando escreve essa carta aqui para a igreja de Éfeso, ele está preso em Roma. Vocês vão lembrar que Paulo, e eu já disse isso inúmeras vezes nas demais cartas, é a primeira prisão de Paulo em Roma, quando ele está naquela casa, é uma prisão domiciliar. Por isso é que ele, naquele momento, teve tanta liberdade de receber pessoas e de escrever para pessoas. Quando ele escreve essa carta, então, à igreja de Éfeso, ali pelo ano 60, 63 depois de Cristo, é quando Paulo escreve esta carta, então, para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade bastante importante naquela época. Na cidade de Éfeso tinha o templo de Artemis, né, que era considerada a deusa Diana. Era um templo magnífico para aquela época, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo que havia um fluxo muito grande de turismo naquela região, e os souvenirs ali eram uma fonte de renda muito grande na cidade de Éfeso. Portanto, era uma cidade portuária, era uma cidade de aproximadamente 500 a 700 mil habitantes, ou seja, talvez uma cidade do tamanho de Santo André. Né? Nós temos aqui talvez 800 mil, não era uma cidade pequena, portanto, era uma cidade muito importante naquela época, a cidade de Éfeso. Vocês vão lembrar, eu também expus isso nas cartas, que Paulo passa 3 anos em Éfeso. Talvez tenha sido o lugar que Paulo mais ficou, né, excluindo em Jerusalém, mas Paulo ficou 3 anos em Éfeso, quando ele então funda várias igrejas ali naquela região. Então esta é uma região que Paulo conhecia muito bem, que Paulo tinha uma liderança muito forte, que Paulo influenciou. Nesses 3 anos de Paulo em Éfeso, mudou a cara desta cidade. É impressionante o poder do Evangelho. E é por isso que eu creio nessa palavra, uma palavra que transforma de fato, uma palavra que faz a nossa vida virar ao avesso, a nossa vida mudar completamente. Por isso nós chamamos de conversão. Conversão é quando eu estou caminhando por um caminho que não é o correto, eu entendo isso ao ouvir as boas novas do Evangelho, e eu tenho uma transformação, uma mudança de direção. Eu passo a seguir numa outra direção. Foi isso que aconteceu com muitas pessoas na cidade de Éfeso, quando Paulo, então, começa a pregar o Evangelho das boas novas naquela cidade. Mudou a cara daquela cidade. Mudou completamente, ou seja, o Evangelho se espalha por várias cidades vizinhas, várias igrejas são formadas ali naquela região, lá em Filemon, em Colossos, as igrejas são fundadas ali, ou seja, são igrejas fundadas a partir desses 3 anos que Paulo está na cidade de Éfeso. Então, Paulo, de fato, faz uma diferença a partir do Evangelho que ele pregava, faz uma diferença muito grande dos líderes que ele forma ali, e o Evangelho se espalha por toda aquela região. Éfeso era a capital da Ásia Menor, portanto, um lugar estratégico, um lugar de passagem, um lugar portuário, onde muitas pessoas passavam por ali. Paulo, então, escreve essa carta com foco, principalmente no cuidado e zelo com a igreja. Por isso que essa carta é uma carta interessante. Eu até, pensando aqui com os meus botões,
eu iria pregar a segunda mensagem das cartas de Paulo, seria Éfeso, e aí por uma questão logística, de algo que a gente queria ter feito aqui lá e não foi possível, né, com as crianças naquele momento, foi ficando a carta de Éfeso para o final, né, e não é coincidência, porque eu não creio em coincidência, então eu entendo que esta carta, depois das 12 cartas que nós estudamos, era fundamental que estudássemos Éfeso, e você vai entender aí na sequência. Então, o foco de Paulo é exatamente isso, é o cuidado e zelo pela igreja, não é? Esse é o foco desta carta aí, que Paulo, então, escreve aos irmãos lá de Éfeso, e vamos, então, para a análise da carta com esse plano de fundo. Você já entendeu onde ele estava, o que ele estava fazendo, para quem ele escreve, qual era a situação naquele momento daquela cidade. Paulo, então, começa essa carta aí, vamos começar pelo verso 3 do capítulo 1, quando ele, então, escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É interessante que Paulo, se você observar o versículo 3, Paulo não está pedindo absolutamente nada, ele está exaltando quem é Deus, ele está exaltando esse Deus maravilhoso, esse Deus cuidadoso, esse Deus que nos salvou, esse Deus que nos abençoou, e ele diz aí, com todas as bênçãos espirituais. Então, Paulo começa no verso 3 já exaltando quem é Deus. Não é? Você vai observar em todo esse capítulo aí, ou seja, parte do capítulo 1, dos versos 3 até o verso 14, é uma oração, são bênçãos, é o que Paulo está dizendo sobre as bênçãos que Deus tem trazido para a igreja. Depois Paulo vai mostrar, queridos, e eu quero que você acompanhe comigo com muito cuidado, ele vai mostrar que a salvação é uma obra da Trindade. Ele vai mostrar exatamente isso. Lembra que a gente já tratou sobre isso, da eleição, da salvação. A gente vem tratando isso nas cartas. Lembrando que Paulo, quando escreve, ele está ensinando. É o que ele está ensinando para nós a partir dessa carta nos dias de hoje. Então, Paulo vai mostrar que a salvação é uma obra do Espírito Santo. Ele vai mostrar primeiro que o Pai é que nos escolhe. Lembra da eleição, que nós já tratamos numa outra mensagem? E aí, querido, se você está aqui e não entendeu, assista às mensagens anteriores que você vai poder compreender melhor. Se você observar no verso 4, o que ele diz no verso 4? Ele diz assim no verso 4, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, preste atenção nisso. A salvação é uma obra da Trindade, porque quem nos escolheu? Foi o Pai. O Pai é que te escolheu. O Pai te amou antes de você existir. O Pai te amou antes da fundação do mundo. O Pai te amou antes de você ter um encontro com Ele. Ou seja, Ele te escolheu. Olha quem você era. Olha para onde você estava indo, qual o caminho que você trilhava, de que forma você estava vivendo. O Pai te escolheu. É isso que Paulo está ensinando aos amados de Éfeso e serve para os nossos dias de hoje. Portanto, se você está aqui, você não está aqui por acaso. Ah, porque eu não fui brincar o carnaval, então vou para a igreja. Não, não é isso. Aí eu acordei, abri a janela do meu quarto, tinha um sol tão bonito, eu falei, hoje eu vou para a igreja. Não, amado, você está aqui porque o Senhor te escolheu, porque o Senhor te amou, porque o Senhor mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz no meu e no seu lugar, por isso que você está aqui neste momento. Então entenda que a salvação é esta obra da Trindade. O segundo ponto para você entender que a salvação é obra da Trindade está aí no verso 7. Olha o que ele diz no verso 7. Acompanhe comigo. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. A redenção nele, quem nos redime? O Filho. Em Cristo nós somos redimidos, ou seja, o Pai nos escolheu e nós somos redimidos em Cristo, ou seja, recebemos a redenção pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Está entendendo a obra da salvação como a obra da Trindade? E olha o que ele diz no verso 13. Vai lá comigo no verso 13. Ele diz no verso 13: quando vocês ouviram e creram na palavra, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. O Pai nos escolheu, o Filho nos redime e o Espírito Santo nos sela. O que é selo, amados? É propriedade. Quando você sela alguma coisa, é porque aquilo te dá poder de proprietário. O Espírito Santo nos selou. Então o Pai te escolheu. Cristo trouxe redenção para você na cruz do Calvário. E o Espírito Santo te selou como dele por toda a eternidade. É isso que Paulo está ensinando aqui em Efésios. Isso é lindo. Isso é para encher o teu coração de alegria, pensar que você está aqui porque um dia o Senhor pensou em você e te escolheu.
Você entendeu a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Ele te redimiu, e o Espírito Santo que passou a habitar em você, sela isso por toda a eternidade. Isso tem que encher o teu coração de alegria, isso tem que dar norte para a tua caminhada, isso tem que dar motivação para você continuar vivendo e servindo a esse Deus Todo-Poderoso. Quem era você para Cristo ter te redimido na cruz do Calvário, amados? Você merecia isso? Claro que não. Olha para a tua história, olha para a minha história. O que nós tínhamos de bom? O que nós ainda temos de bom, se não é a graça de Deus sobre a nossa vida? É isso que Paulo está ensinando aqui aos amados de Efésios. Ou seja, ele está mostrando exatamente isso, ele está expondo algo que aqueles que ainda têm dificuldade de entender, não é? Com dificuldade de entender a eleição, a doutrina da eleição, ele vai dizer assim, olha, o autor da eleição é Deus, é Ele que te elegeu, todo-poderoso, Ele que escolhe, Ele que define, Ele é o autor da eleição. Depois ele vai dizer que o tempo da eleição qual é? Antes da fundação do mundo, ou seja, você não está aqui por acaso. Eu fico impressionado quando eu penso nisso. Quando eu penso que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Olha quantos 1000 anos já se passaram. E se eu estou aqui hoje, é só porque Deus me escolheu. Porque Ele me amou, apesar do que eu era. Apesar do que eu sou ainda hoje, apesar da forma que ainda vivemos, Ele continua nos amando. Apesar dos escorregões, apesar da murmuração, apesar de tudo aquilo que nós vivemos do humano, do ser humano, Ele continua me amando, Ele continua te amando. Então Deus nos amou antes da fundação do mundo. Cristo é o agente dessa transformação. Cristo é o agente, amados, dessa eleição. Que veio a esta terra. Sofreu e sofreu muito, que nós não temos nem noção do que significa isso. Se você acha que você já sofreu muito, amados, o que Cristo sofreu por mim e por você. E o propósito dessa eleição é para que fôssemos santos, irrepreensíveis na presença dEle. Então, quando eu olho para este texto, quando eu olho para o verso 7, principalmente, não é? Quando eu vou entendendo o que ele está me ensinando aqui, porque Deus, no verso 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Por que Ele nos escolheu? O próprio texto responde. Olha o que ele está dizendo na parte B do verso 4. Ele diz assim, olha, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, essa ideia de que a graça, essa hipergraça, essa graça que me alcançou, eu posso viver de qualquer forma, está errado. Porque Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Cristo me redimiu e o Espírito Santo me selou para que eu vivesse na presença dEle de forma santa e irrepreensível. Foi para isso. Então, viver uma vida relaxada na presença do Senhor, você não entendeu nada da escolha do Senhor por sua vida. Absolutamente nada. Porque Ele diz, Ele não me escolheu, não me redimiu e não me selou para que eu vivesse o melhor dessa terra. Para que eu tivesse as melhores coisas dessa terra. Para que eu tivesse o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, a melhor conta bancária. Absolutamente. Ele me escolheu, Ele me redimiu e Ele me selou para que eu fosse santo e irrepreensível na presença dEle. Todos os dias, a toda hora, não importa onde eu esteja, o que eu esteja fazendo, com quem eu esteja, se tem gente vendo ou não, se alguém está sabendo ou não, mas Ele me escolheu para isso. É assim que eu tenho que caminhar. Se eu entendi, se eu aceitei caminhar com Ele, eu não tenho outro caminho, eu não tenho outra forma, eu não tenho outra forma de viver que não seja uma vida santa e irrepreensível na presença dEle. É isso que Paulo está ensinando aqui aos amados de Efésios e que é atual para mim e para você nos dias de hoje. Então, queridos, a santidade, a fé e as boas obras não são a causa, são a consequência daquilo que eu entendi e estou vivendo.
Então, a fé e obra, elas não se chocam. Uma coisa tem relação com a outra. Eu fui salvo pela fé, e a demonstração disso é obra, é aquilo que eu estou fazendo, é a minha caminhada no dia a dia. Por isso, eu tenho que entender que a santidade, a fé e as boas obras não são a causa, mas a consequência dessa escolha divina. Então, nós estamos isentos de fazer boas obras. Pelo contrário, eu e você temos que fazer boas obras, porque isso demonstra que nós entendemos a escolha de Deus sobre a nossa vida. Essa é a minha caminhada e a sua caminhada. Não há conflito aí. Pelo contrário, uma coisa está ligada à outra. E eu preciso entender isso. Então, queridos, o Pai nos elegeu e Cristo nos resgatou. Entenda isso. É isso que Paulo trata, então, dos versos 3 até os versos 14. Você pode depois ler com mais tranquilidade na sua casa, tá bom? Só por uma questão de tempo. Mas é exatamente isso que Paulo está tratando aí nesses versículos. Lembre-se da escolha, da redenção, e que o Senhor, através do Espírito Santo, te selou definitivamente para que você pudesse viver eternamente com o Senhor. A partir do verso 15, aí ainda do capítulo 1, Paulo vai tratar de uma outra situação. Paulo ora, não é, pela igreja, ele ora para que a igreja pudesse entender algumas coisas. Por isso que essa carta trata exatamente disso, e eu fiquei muito feliz, não é, ao preparar esse estudo, porque ela mostra o que nós devemos fazer, quem nós somos, para onde estamos indo, qual é o nosso papel. Então, você entendeu, primeiro, aí a ideia da tua relação com Deus nesses primeiros versículos. Agora eu quero que você olhe a partir do verso 15, para nós entendermos qual é o nosso papel como igreja. Então, primeiro no verso 17, ele vai dizer qual é o nosso chamado. Pode começar pelo 15. Ele diz assim: por esta razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. E aí ele vai no 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, entendermos primeiro que a igreja ela tem um papel fundamental. O nosso papel, primeiro, é entender esse poder que Deus nos dá para que nós possamos levar as boas novas a todas as criaturas. Ou seja, nós somos responsáveis por isso, você e eu. Quando Paulo chega em Éfeso, uma cidade de 700 mil habitantes, idólatra, com um templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, imagina isso, 4 vezes maior que o Partenon. Tinham pilastras colossais, 120 pilastras colossais, você imagina. Devia ser uma obra linda de se ver, mas um monumento à idolatria. Tudo ali estava ligado à idolatria. Aquele povo vivia na idolatria. Chega Paulo, sozinho, um apóstolo, que teve um encontro com Jesus, teve a sua vida transformada e começa a pregar o evangelho das boas novas. Porque Paulo entendeu o poder que Deus havia dado a ele em nome de Deus. E Paulo começa a pregar esse evangelho. E a cidade se transforma. E a região se transforma. As cidades próximas se transformam com isso. Então, o que Paulo está dizendo aqui para o povo em Éfeso é para eles entenderem qual o poder que Deus nos deu em nome dele. E a igreja ainda capenga nesse sentido. Né? Nós não entendemos o que Deus nos deu, o poder que nós temos através do nome dele. Esse evangelho que transforma, porque transformou a tua vida. Querido, se você foi transformado, você não crê que outros serão transformados por esse evangelho? É esse poder que ele nos deu, de compartilhar alguma coisa que não é por nós, não é porque somos bons, é o evangelho que transforma, que salva, que dá esperança. Então Paulo está dizendo para eles aqui no verso 7, eu oro para que vocês entendam, vocês tenham a plena revelação, o pleno conhecimento desse poder, que foi dado a vocês através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Poder para pregar o evangelho e uma cidade ser transformada. Poder para pregar o evangelho e uma pessoa que vivia uma vida de mentira passe a falar a verdade, um adúltero não adultera mais, o preguiçoso começa a trabalhar. Esse é o evangelho que ele está dizendo aqui, que o povo precisava entender e que nós vamos entender.
No verso 18, ainda do capítulo 1, ele vai falar sobre a esperança do nosso chamamento. Vê o que ele está dizendo no 18. Oro também, mas veja que Paulo está orando pela igreja de Éfeso. E ele diz no 18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Ele está dizendo assim, olha, eu oro para que os seus olhos sejam abertos, para que vocês entendam o que esperam, para que vocês entendam a esperança, para que vocês entendam que o sofrimento que você está passando é momentâneo. Nós vamos viver na eternidade com o Pai sem sofrimento, sem choro, sem lágrima. É isso que Paulo está dizendo. Eu sei que vocês estão sofrendo, mas tenham paciência, tenham esperança nesse evangelho que eu estou ensinando a vocês, ou seja, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele no santo. Amados, o que nos espera é algo extraordinário, que nós não temos nem condição de mensurar. E você precisa crer nisso. Só que muitas vezes nós estamos vivendo os padrões deste mundo, com as migalhas que esse mundo está nos dando, nos deixando levar por coisas deste mundo que não agrada a Deus. Enquanto há riquezas dele para mim, para você, por toda a eternidade, que nós não estamos considerando. Porque os nossos olhos não conseguem enxergar isso. A nossa visão é muito limitada, e é isso que Paulo está dizendo. Olha, eu oro para que vocês tenham isso, para que vocês possam ter os olhos, que os seus olhos abram nesse sentido. É isso que ele está ensinando. Depois ele vai falar qual o poder que está à disposição da igreja. Acompanhem comigo do 19 ao 23. Ele diz assim, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. A incomparável. O que é incomparável? Não dá para comparar. Então nós podemos comparar uma série de coisas, mas aqui ele está dizendo, a incomparável grandeza é o que ele está dizendo. Está dizendo que a incomparável grandeza do seu poder para conosco, do poder de Deus para comigo e contigo. Os que cremos conforme a atuação de sua poderosa força. 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Ele falou assim, esse poder vocês testemunharam. Esse poder de Deus, vocês testemunharam, porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Este mesmo poder está à disposição daqueles que o amam e caminham com Ele. Ele continua aí no 21. Mas acima de todo governo, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que de vir. Ou seja, não há poder maior do que o de Deus. É isso que ele está dizendo. Não tem autoridade, não tem governo, não tem nome, não tem pessoa. Absolutamente nenhum poder é maior do que esse poder de Deus, que está à disposição da igreja. E aí olha no 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Dos pés de quem, gente? Dos pés de quem? Da igreja. Aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Este poder que está à nossa disposição é em nome dele. Não é para fazer gracinha, não. Não é para se tornar famosinho. Não é para você ficar aí recebendo like. Não, é para pregar o evangelho. É para levar a transformação às pessoas. É para levar as pessoas a entender a caminhada com Ele. Então ele diz aí, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, esse Cristo que nós servimos. E aí no 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ou seja, nós servimos a esse Cristo que veio, morreu, ressuscitou, todo-poderoso, e em nome dele nós temos acesso a este poder. É isso que Paulo está falando para o pessoal de Éfeso. Ele está dizendo assim, olha, não se preocupe com essa situação dessa cidade aí, não. Este nome está sobre todo nome. Este nome está sobre todas as autoridades aí de Éfeso. Este nome está sobre todas as autoridades de Santo André, do Brasil. Não tem presidente Lula, não tem ministro, não tem Alexandre de Moraes, não tem ninguém. É esse Deus que nós servimos que tem todo o poder. Ele que põe o governo, ele que destitui o governo, ele que muda a história, ele que muda. É esse poder que está à minha disposição e à sua disposição, em Cristo Jesus, para pregarmos as boas novas, para que pessoas sejam transformadas, para que lares sejam transformados, para que vidas sejam transformadas. Não é para que as pessoas tenham mais dinheiro. Gente, esquece essas coisas. Nós estamos vivendo um evangelho no nosso país que parece que é troca, eu só quero aquilo que me dá status. E Cristo não veio morrer na cruz para isso, Ele veio morrer na cruz pelo homem, pela salvação do homem, pela alma, pelo Espírito, é para isso que Ele veio.
E nós temos este poder, é isso que eu quero que vocês entendam. Ele nos deu esse poder através de Cristo Jesus. A você pregar o Evangelho para alguém que você nem acredita que ele pode ser transformado, e é transformado. Gente, eu já acompanhei tanta gente na minha vida, nesses anos todos de gabinete, de vidas que eu transformadas, que Deus muda. Basta que a pessoa queira. Basta que a pessoa queira. Basta que permita que Deus trabalhe na sua vida, muda a sua história. É isso que esse Evangelho traz e transforma a vida das pessoas. Tudo bem até aqui? Então vamos avançar, queridos. Então, só recapitulando, a igreja precisa saber quem ela é, para o que ela foi salva, qual o poder que está à nossa disposição hoje. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Ele me escolheu, eu fui redimido por Cristo, selado pelo Espírito Santo, pertenço a uma família a qual Ele designou. Então eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender para onde nós estamos indo, o que nós devemos fazer e qual o poder que está à nossa disposição. É isso, é a nossa caminhada cristã. Hoje é assim, como foi lá no passado, continua sendo a mesma coisa. Enquanto Cristo não voltar, ela vai ser essa caminhada. E aí, queridos, ele vai para o capítulo 2. E aí, no capítulo 2, ele vai tratar 4 assuntos bastante interessantes, que eu creio que nós temos que parar e pensar a respeito. Dos versos 1 ao 3 do capítulo 2, Paulo vai falar sobre o pecado que trabalha em nós. Então, lembre-se que fomos salvos, selados para viver uma vida de santidade, não é isso? Então vamos lá. Olha o que ele está dizendo aí nos versos 1 a 3. Ele está dizendo assim no capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. No 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Entre eles quem? Aqueles que estavam mortos em suas transgressões e pecados. E ele continua no 3. Satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, Paulo está dizendo assim, olha, antes de vocês serem escolhidos, antes de serem redimidos, antes de ser selados, vocês viviam, não é? Como estes, vocês viviam com o pecado trabalhando em vocês. Vocês viviam em função do pecado, satisfazendo o desejo da carne, satisfazendo os seus próprios desejos, vivendo os padrões deste mundo. Então, é esse ponto que Paulo está dizendo, olha, pense como vocês viviam antes. Depois, Paulo vai trazer para a reflexão deles, Deus trabalhando em nós. Vê o verso 10. E aí, pula lá para o verso 10. Olha o que ele diz no verso 10. Ele diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Ou seja, então nós vivíamos neste pecado, nós vivíamos presos ao pecado, mas ele vem e trabalha em nós. E também Deus trabalha por nós. Veja os versos 4 a 9. Então entenda, primeiro, o pecado que trabalha em nós. Depois, nós vamos ver aí como Deus trabalha em nós. E agora nós vamos ver como Deus trabalha por nós. Veja o versículo 4 até o 9. Ele diz assim, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, Deus trabalha por nós. Ou seja, nós vivíamos presos ao pecado, nós vivíamos fazendo a vontade da nossa carne. Deus, então, trabalha por nós e Deus trabalha em nós. Então você que é uma nova criatura,
você que entendeu e entregou a sua vida a Jesus, que vivia, não é, debaixo do pecado, fazendo as vontades da carne, hoje Deus trabalha por você e Deus trabalha em você, através de você. E Deus trabalha, então, aí através de nós, é a parte B do versículo 10, que ele diz assim, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, então entenda aí no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 10, que Paulo mostra exatamente isso. Primeiro, você era escravo do pecado, depois Deus vem e trabalha por você, depois Deus vem e trabalha em você, e depois Deus vem e trabalha através de você. Você passa a ser uma ferramenta de Deus na propagação do Evangelho. Ou seja, você não é mais escravo do pecado, você não está mais vivendo de acordo com a sua vontade, você passa a viver de acordo com a vontade de Deus. Você não está mais vivendo para agradar o seu ego, você está vivendo para agradar a Deus. É isso que ele está dizendo. Deus te livrou, te libertou da escravidão do pecado. Portanto, ele vai trabalhar em você, por você e através de você. Amados, isso é maravilhoso. Você é um mensageiro. Você é alguém que só tem boas notícias. Só boas notícias. Quem chegar perto de você para conversar, você só tem coisas boas para falar, porque Deus está trabalhando através de você. Se alguém chegar para você e falar assim, poxa, eu estou aí com um problema no meu casamento. Ah, é assim mesmo. Casamento não é fácil não, meu irmão. Casamento é um negócio complicado, não é? Não. Casamento é obra de Deus. Família nasceu no coração de Deus. Meu irmão, que dificuldade você está passando? Vem cá, vamos para a palavra. A palavra te orienta como resolver isso. Ah, estou tendo dificuldade com os meus filhos. Ih, rapaz, assim mesmo, adolescência é terrível. Chega na adolescência, parece que você está criando... Não tem nada disso. Você tem uma orientação clara da palavra de Deus sobre como tratar os seus filhos. É só aplicar a palavra de Deus. Ah, esse mundo está perdido, este mundo, não sei, parece que está vindo aí uma guerra, se Putin apertar o botão, amados, este mundo está sob o controle de Deus, só quando Ele permitir é que botões são apertados, entende? Sob o controle dEle, eu tenho como orientar as pessoas, eu tenho esperança para orientar através dessa palavra, e é isso que Paulo está ensinando para nós aqui, ou seja, Deus te livrou, queridos, você era escravo. Se Deus não tivesse te salvo, sabe onde você estava na hora dessa? Talvez saindo de um baile de ressaca, cansado de pular carnaval, uma falsa alegria a noite inteira. Uma festa que exalta carne, sexualidade, promiscuidade. Quantos de nós aqui, não precisa levantar a mão, quantos aqui já passaram a noite assim? Eu acho que alguns. Não é? E que hoje você olha para uma festa e fala assim, dê a misericórdia, Senhor. As pessoas estão vivendo uma falsa alegria. Estão vivendo algo, é o prazer da carne. E não é para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos resgatou para nos livrar disso. Mas não foi só para nos livrar disso porque nós somos bonzinhos. Não, Ele nos livrou disso para que nós fôssemos usados por Ele, para que outros pudessem se libertar disso. Foi para isso que Ele fez isso. E para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Para que a nossa alegria não tivesse baseado nas coisas deste mundo. A nossa alegria está em ter comunhão com Ele, em caminhar com Ele, em servi-lo, em trazer alegria ao seu coração. É isso que Paulo trata aí nos versos de 1 a 10 do capítulo 2. Então, se o pecado trabalha contra nós, amados, Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. Pense nisso. Vá para sua casa pensando nisso. No verso 8, ele vai falar sobre a causa da salvação. Olha que interessante ainda para fechar essa primeira parte do capítulo 2. No verso 8, pois vocês são salvos pela graça. Então, amados, a causa da salvação minha e sua é a graça de Deus. Graça imerecida, favor imerecido. De novo, olha quem nós éramos. Se talvez alguns aqui pudessem contar a sua história do passado, o pessoal vai falar assim, meu Deus do céu, não é assim? Tenha misericórdia, Senhor, porque alguns de nós têm uma história muito complicada, gente, do passado. Mas não importa se a tua história é complicada, menos complicada, pouco complicada, não era complicada, mas a graça de Deus sobre você transformou a sua vida.
Porque o Senhor não nos salva medindo aquilo que nós éramos, Ele nos salva medindo o nosso coração, entregue a Ele. A decisão de servi-lo, de caminhar com Ele. Então, a causa da salvação é a graça. Veja ainda no verso 8, o instrumento da salvação, só para que isso fique claro na sua mente. Então, depois vocês são salvos pela graça. A causa da salvação é a graça. E o meio, por meio da fé, o que ele está dizendo. Ou seja, qual é o instrumento que demonstra a salvação? A instrumentalidade é a fé, a minha caminhada, é a dependência dele na minha caminhada. E a consequência dessa eleição são as obras, e é o que ele está dizendo no verso 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas a consequência de entender isso são as minhas obras, é a minha caminhada, é o meu serviço, é o que eu estou fazendo, é como eu demonstro a gratidão. Não adianta você dizer para uma pessoa, nossa, mas fulano é tão bacana, uma pessoa que eu amo tanto, mas não fala. Sabe aquela coisa de dizer assim, mas a minha esposa sabe que eu amo? Fala. Meu filho, fala. Eu falo para a Toninha, eu te amo, todo dia. Falo para o Jonathan, eu te amo todo dia. Para o Daniel, eu te amo todo dia, porque eu amo. Mas sentir, não falar, não adianta nada. Então, a mesma coisa aqui, ou seja, o que significam as obras na minha caminhada? É a consequência da minha salvação. Não é que dependeu disso, como o próprio texto diz, para que ninguém se glorie. Mas a boa obra, fazer a obra, servir, significa gratidão àquilo que Deus fez por mim. E aí Paulo, então, encerra essa primeira parte aí do capítulo 2. A partir do verso, queridos, a partir do verso 11 aí do capítulo 2, Paulo, então, vai trazer uma outra informação muito importante ali para os amados de Éfeso. Ele diz a partir do verso 11, ele diz assim, portanto, lembrem-se de que anteriormente, vocês eram gentios. Então, aqui Paulo começa a falar sobre a formação do homem, gentios e judeus. Ele diz assim, anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, gentios e judeus, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E aí ele continua no verso 14, pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. E aí ele continua, se você pode ler na sua casa. O que ele está dizendo? Pastor, que confusão é essa? Ele está dizendo aqui sobre judeus e gentios. Que a ideia de Deus sempre foi que fosse um desde a fundação do mundo. E aqui Cristo veio para tornar os dois um. Não tem mais judeu, não tem mais gentil. São um só povo, uma só igreja, uma só nação. É isso que Paulo está dizendo. Antes vocês estavam separados, antes vocês não faziam parte da comunidade de Israel, mas agora em Cristo vocês passaram a fazer parte dessa comunidade de Israel. Então, os judeus não são melhores do que nós. Para Deus, nós somos iguais. Gentios e judeus, hoje, um só povo. Não sei se você lembra, lendo lá em Atos, lá no capítulo 10, tem uma história interessante. Vocês vão lembrar. Lá em Atos, no capítulo 10, conta a história de Cornélios, lembra? E Pedro, Simão, chamado Pedro. Pedro, estava na casa de Simão Curtidor, lá em Jope, na cidade de Jope. Cornélio estava lá em Cesareia Marítima. Cornélio era um centurião, um ímpio, um gentil, não, era judeu. E Cornélio era um homem, segundo a Bíblia, um homem temente a Deus, um homem que cumpria suas obrigações, um homem que dava esmola, um homem que tratava bem os seus servos, mas não era judeu. Ele era um gentil. Pedro está lá em Jope orando. Lembra dessa história? Quando ele está orando na sacada e a palavra de Deus diz que ele está esperando a comida ficar pronta, ele devia estar com fome. E aí quando ele está orando, ele vê descer sobre ele um lençol. Nesse lençol tinham animais impuros. E o Senhor diz para ele, coma. E ele diz, não, Senhor, nunca comi nada impuro. E aí o Senhor vai ensinar para ele que impuro não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai pela boca.
Ao mesmo tempo, Cornélio, lá em Jope, está também orando, e Deus, então, fala para Cornélio, mande alguém lá em Jope, chamar um homem chamado Simão, Pedro, porque ele vai falar para você sobre isso que você está precisando ouvir. Eu estou contextualizando aqui, tá, queridos? E esses homens, então, de Cornélio, saem lá de Jope e vão lá saem de Cesareia Marítima e vão lá para Jope. Quando, então, Pedro tem essa visão, ele é chamado, porque os homens de Cornélio estão chegando lá. Quando os homens de Cornélio chegam para falar com Pedro, Pedro já sabia do que se tratava. Pedro, então, hospeda esses homens na sua casa, na casa de Simão, o curtidor. Depois eles saem de Jope, viajam até Cesareia Marítima. E Pedro, então, prega o evangelho para Cornélio, sua família e os seus servos. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e Pedro os batizou. Ali, amados, eu e você passamos a ter acesso ao evangelho. Ali o evangelho começou a ser pregado para mim e para você, não judeus, gentios. Ali a história muda, porque a partir disso é aquilo que Jesus que Paulo está ensinando aqui para o povo de Éfeso, e é aquilo que estava no coração de Deus desde o início, desde a criação do mundo. Um só povo, uma só nação, uma só igreja, não tem mais gentio, não tem mais judeu, não tem mais diferença, não tem mais muro que separa. É isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ou seja, ele morreu para mim, para você, morreu para os judeus, morreu para os argentinos, né? Morreu para os americanos e assim por diante. Essa é a história, é isso que Paulo está aqui ensinando aos amados ali da cidade de Éfeso. Projeto de Deus desde Abraão. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, um só povo, uma só nação. Cristo vem para isso. Lembrando, então, que os gentios, naquela época, estavam entregues, não é? Entregues a uma vida longe do Senhor, entregues ao engano, entregues ao politeísmo, entregues a uma cegueira espiritual, mas vem Cristo Jesus e salva judeus e gentios e faz um só povo, uma só nação, uma só igreja, uma só história. Então, essa é a aplicação de como nós passamos a ter acesso a Deus. Judeus e gentios juntos, caminhando juntos no Senhor. Finalizando aí o capítulo 2, indo para o capítulo 3, Paulo vai falar um pouco de quem ele era. De quem ele era. E aí no verso 6, vai comigo no 3:6 direto, só para você entender. Quando ele diz assim, no 3:6, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está mostrando o mistério de Cristo revelado aqui. Ele está dizendo, olha, porque os judeus não entendiam isso. Amados, pensem bem, nós estamos estudando isso há 2000 anos depois. Nós temos acesso a toda a informação. Imagina um judeu dizendo assim, não, os gentios agora são co-herdeiros, eles são co-participantes, eles têm o mesmo acesso que você. Fala, não, nós somos, poxa vida, o Senhor nos escolheu lá em Abraão. Agora esses homens e mulheres aí, idólatras, que não têm temor a Deus, agora têm o mesmo direito que nós. É isso que Paulo está ensinando. Os gentios são co-herdeiros com Israel. Ele está dizendo, olha, judeus, os gentios agora são igual a vocês. Lembra de Filemão e Onésimo que eu preguei a semana passada? É isso aí. Olha, Onésimo, você que era escravo, agora você é igual a Filemão. Olha, Filemão, você que é senhor de escravo, agora você é igual a Onésimo. Opa, é muito complicado de entender isso. É isso que Paulo está ensinando. Esse é o mistério de Cristo revelado aí por Paulo neste momento. Está dizendo assim, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, faz parte exatamente como vocês, judeus. E co-participante das promessas em Cristo Jesus, ou seja, todas as promessas que Cristo veio e trouxe, os gentios passam a ter também esperança nelas, igual para vocês, judeus. Então, isso é algo que Paulo está ensinando para Éfeso e que mostra para mim e para você sobre esse mistério. Nós ainda temos um hábito de achar que os judeus são especiais. Não tem mais especiais para Deus. Nós somos exatamente iguais. Judeus que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador vão para o inferno, como qualquer outra pessoa que não aceitar Jesus como Senhor e Salvador.
A única forma de você não queimar no fogo do inferno por toda a eternidade é entregar a sua vida a Jesus. Não tem outra forma, seja judeu, gentil, brasileiro, americano, não interessa de onde você é. Nesta terra, se você não reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, você não tem acesso, você não é co-herdeiro, não é co-participante, você não tem acesso à esperança que Jesus veio e nos ensinou e deixou para mim e para você. Não tem. E aí Paulo continua dizendo no verso 7, deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedido pela operação do seu poder. Ou seja, ele está dizendo, eu sou um ministro, eu sou um propagador, eu sou alguém que fala deste evangelho que a mim foi confiado, que eu estou confiando a vocês e que vocês devem então distribuir, falar, proclamar aos outros que não o conhecem. É isso. Eu e você, queridos, temos hoje o privilégio de sermos co-herdeiros com Israel, sermos membros do mesmo corpo, de sermos participantes dessa esperança que há em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Nós estávamos perdidos. Se Jesus não tivesse vindo a essa terra, esta esperança era só para judeus. Mas não, Cristo veio para que nós pudéssemos ter acesso a ela. E isso é bom demais. Isso é bom demais. E aí Paulo vai expondo essas coisas. E lá no verso 13 desse tópico do capítulo 13, diz assim, portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Não desanimem, porque Paulo passava por uma série de situações complicadas ali, às vezes o pessoal tendia a desanimar e disse, não desanime em função disso. E aí Paulo vai encerrar o capítulo 3, queridos, orando. Oração de Paulo aí pelos santos. E ele pede de novo ele pede para que Deus capacite. Deus capacite a igreja com poder para que esse evangelho seja propagado. Então ele diz aí no verso 14, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. No 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo, gente, eu oro para que a mente de vocês seja aberta, para que vocês possam entender o poder deste Deus que nós servimos, para que esse Deus que nós servimos, vocês possam entender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ou seja, não tem tamanho, não dá para medir, não há algo que dá para a gente entender nessa caminhada com Ele, ou seja, nós precisamos viver, nós precisamos crer nisso e continuar vivendo. E aqui, queridos, para encerrar, quando Paulo está já, a gente acha que Paulo não pode pedir mais nada, não pode falar mais nada, aí ele vem no verso 20, de uma forma linda, ele diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Olha que lindo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. Ou seja, esse Deus Todo-Poderoso. É isso que Paulo está ensinando em Efésios. Entendam o Deus que você serve. Entendam quem é o Deus que você serve. Vocês estão muito limitados, ele está dizendo, eles estão muito limitados. Vocês olham para poder com base neste mundo. Às vezes nós olhamos para poder com base em pessoas que têm fama, dinheiro, presidentes, ditadores, não é? Donos de empresa. O
poder de Deus não está preso a absolutamente nada. Ele está dizendo, é esse que, se vocês pediram, se vocês entenderam qual a largura, se vocês entenderam qual é o comprimento, se vocês entenderam a altura e a profundidade e conheceram o amor desse Deus Todo-Poderoso, à medida que vocês conheceram tudo isso, que vocês descobriram tudo isso, que vocês já sabem tudo isso, ele está dizendo, mas é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que vocês estão pedindo. Infinitamente mais. Então, queridos, esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você entregou a sua vida. Esse é um Deus que não está limitado aos seus problemas, que se interessa, sim, pelos seus problemas. Sejam eles pequenos, médios ou grandes, sejam eles, na tua visão, impossíveis de serem resolvidos, mas é esse Deus que faz muito além do que você pede, do que você imagina, do que você pode medir. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus. É esse Deus que te elegeu, é esse Deus que te redimiu, é esse Deus que te selou, é esse Deus que te usa, é esse Deus que não permite que o pecado tome conta de você, é esse Deus que quer te usar como ministro dele na propagação do Evangelho. É esse Deus que nos deu poder, através de Jesus Cristo, para caminharmos neste mundo, para sermos crentes, para sermos igreja e para sermos propagadores das boas novas do Evangelho. É esse Cristo que Paulo está ensinando aqui em Éfeso, que é o mesmo Cristo que continua me amando, te amando, que te salvou e que me salvou e que é presente aqui neste lugar. E através do Espírito Santo é presente na nossa vida todos os dias na nossa caminhada. Amém? Abaixa a tua cabeça, eu quero orar como Paulo, pedindo a Deus que você entenda, de uma vez por todas, que você serve a um Deus Todo-Poderoso e que se você viver uma vida de santidade na presença dEle, Ele vai te usar poderosamente, por causa dEle, em nome dEle e para a glória dEle, não para a sua, mas para a glória dEle. Deus, nós te amamos, Pai. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Deus, pela riqueza do Teu Evangelho. Obrigado porque nós temos acesso à Tua palavra. Eu fico imaginando, Pai, homens e mulheres ali na cidade de Éfeso, vendo esta carta de Paulo, sem ter os recursos que nós temos, sem ter, Deus, tantas coisas ao nosso dispor para entendermos melhor essa carta. Mas tanto eles quanto nós temos o Espírito Santo, que é aquele que traz clareza, que nos dá entendimento. Por isso Paulo sempre orava, pedindo que o Senhor nos desse entendimento da Tua palavra. Portanto, Pai, essa é a minha oração nessa manhã. Dê entendimento ao Teu povo, dê entendimento à Tua igreja, dê entendimento, Deus, a cada um aqui nessa manhã. Dê entendimento, Deus, àqueles que estão em casa, para entendermos qual é o motivo do Senhor ter nos salvo, Pai. Por que o Senhor nos salvou, homens e mulheres, com uma vida tão atrapalhada como nós tínhamos, Pai? Mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, como o próprio texto nos orienta. O Senhor Deus nos redimiu através do sangue de Cristo derramado na cruz do nosso lugar. O Senhor nos selou quando nos deu o Espírito Santo que habita em nós. Portanto, Pai, eu sou muito grato ao Senhor por isso. Que o nosso povo, Deus, a nossa igreja, a comunidade Batista Bethesda, possa entender isso definitivamente. Que nós, em Teu nome, temos poder, Deus, para avançar. Nós, em Teu nome, Deus, temos poder para orar por cura. Nós, em Teu nome, temos poder para orar por salvação. Nós, em Teu nome, Deus, temos poder para orar para que a nossa vida seja, de fato, uma vida santa na Tua presença e que as pessoas possam ver isso em nós. Não para nos julgarmos, Deus, diferentes, mas para olhar para nós e ver verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Esse é o meu pedido ao Senhor, Pai. Da mesma forma que Paulo começa essa carta, Deus, glorificando o Teu nome, mostrando quem o Senhor é. É assim que eu quero terminar essa oração, dizendo o quanto nós somos gratos ao Senhor por nos ter escolhido, por nos ter salvo, por nos ter selado através do Teu Espírito Santo. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor. Nós oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.